Há quem ache que recuperar 40 milhões de hectares em pastagens degradadas no período de 10 anos seja uma meta bastante audaciosa. Mas há também quem acha uma meta tímida. Para falar sobre essas e outras questões relacionadas ao Programa Nacional de Conservação de Pastagens do governo federal, tivemos uma prosa quente com Maurício Nogueira, diretor da Atenagro Consultoria e coordenador do Rally da Pecuária, hoje um dos principais bancos de informações sobre pastagens no Brasil. Maurício é também titular do Comitê Gestor Interministerial do novo programa do governo. Veja a seguir os principais trechos dessa entrevista. O programa foi considerado tímido por alguns pesquisadores que defendem que a área de pastagens degradada seria bem maior do que a meta de 40 milhões de hectares estabelecida pelo governo. Qual a sua visão sobre isso, Maurício? Carol, existe uma confusão muito grande quando a gente fala de degradação de pastagens, né? Uma coisa é o processo de degradação, que é a piora dela ano a ano, né? E outra coisa é a pastagem degradada em si. Então, eu preciso conceituar o que eu vou chamar de pastagem degradada, qual é a definição dela, né? E a hora que a gente fala qual é a pastagem degradada, aí você tem números diferentes, mas dependendo da metodologia que a gente usa, são muito próximos, né? Por exemplo, a gente, com o Rally da Pecuária, a gente estima cerca de 5 milhões de hectares de pastagens que precisariam ser reformadas. Quer dizer, elas estão num estágio tão ruim que não tem mais o que fazer, eu tenho que fazer de novo, do zero, né? Temos mais 12 milhões de hectares, 10 a 12, né? Que estão num estágio muito avançado de degradação, mas ainda dá para recuperar. Quer dizer, eu consigo economizar diesel, economizar operações agrícolas, aplicar insumo nessas áreas, de acordo com a recomendação técnica, e recuperá-las, né? E aí a gente vai pegar outros números, que falam aí de 15 a 20 milhões de hectares, muito próximos desse que a gente levanta, né? O processo de degradação, aí sim nós temos 100 milhões ou até mais de hectares em processo de degradação. E eu preciso diferenciar um do outro, Carol, senão a gente vai chegar nesses números superestimados do dinheiro que precisaria para consertar tudo. Por exemplo, estão falando aí de 600 bilhões, né? Não é tudo isso que a gente precisa classificar em que grau estão essas pastagens e, de acordo com o que pede cada estágio que ela está, a gente tratar esses pastos. O programa não é nem um pouco tímido, longe disso, é um programa extremamente ousado e muito desafiador, né? E eu acho que um dos maiores desafios é esse, é a gente conseguir diagnosticar e colocar um plano para cada grau de qualidade que estão as pastagens no Brasil. Agora, falando em divergência, já que o assunto é divergência, a gente comentou um pouquinho sobre o conceito de pastagem, a divergência no conceito de degradação de pastagem, né? Que parâmetros vocês utilizam na Atenagro? Na Atenagro, a gente pegou a base do trabalho do Moacir Dias, lá da Embrapa de Belém. Moacir Bernardino Dias, né? O que a gente fez de diferente? No grau mais severo de degradação que ele sugere, nós dividimos nesses dois grupos. Dá para recuperar ou vai precisar reformar. Então, essa é a diferença que a gente fez e a gente construiu uma escada de 5 graus de qualidade. Dessas 5 graus de qualidade, do terceiro para baixo, quer dizer, o terceiro ainda não, ainda dá para a gente mexer com o orçamento da fazenda, mas do segundo para baixo eu preciso de investimento, quer dizer, eu preciso pôr mais dinheiro ali para melhorar aquele grau, né? Então, o que seria a nossa concepção comparando lá com o trabalho do LAPIG, né? A nossa degradação severa, né? Para o LAPIG tem um critério deles lá por satélite, para a gente a degradação severa é qualidade 2 e qualidade 1. Por isso que vai dar diferença nos números pela concepção que a gente considera, né? E aí, Carol, não tem certo ou errado, né? O que a gente precisa hoje é saber o que eu estou falando, né? Que língua que eu estou falando. Para a gente, essa preocupação é muito grande, porque sempre que a gente faz um trabalho, a gente já está pensando não só no diagnóstico, nós estamos pensando em quanto eu vou ter que colocar de recurso para consertar aquilo. Então, por isso que a gente é um pouco mais chato nesse critério do grau mais pesado de degradação, né? Eu vou chamar de degradado aqui para nós aquilo que precisa ser refeito. E isso, às vezes, causa alguma divergência. O pessoal
já criticou a gente, que a gente falou que só 3 a 5% dos pastos são degradados, e isso confronta dados da Embrapa, nunca confrontou, né? Nós falamos, na verdade, a mesma coisa. O dado da Embrapa, que chega lá nos 60%, 70%, 50%, 60%, dependendo do ano da pesquisa, está falando do processo de degradação, nós estamos falando do degradado, né? E aí, a hora que a gente estabelece qual é o critério que nós vamos usar, como que nós vamos avaliar, pronto, acho que está resolvido, né? E aí, evidentemente, envolve muita discussão técnica de especialistas, a gente tem que ter uma definição para cada tipo de pasto, Carol. Então, a gente tem as pastagens de hábitos prostrados, né? Temos as pastagens de hábitos eretos, cada uma tem que ter uma forma da gente avaliar lá. Na nossa concepção aqui, o ponto principal para identificar nível de degradação é a quantidade de planta por metro quadrado, que é o que a gente chama de stand, né? Voltando agora para o programa, Maurício, você diz que um dos grandes desafios do programa é fundiário. Por quê? Eu acho, Carol, que tudo que a gente quer fazer aqui no Brasil em relação à política pública é fundiário. O maior desafio sempre é fundiário. Por quê? Porque as áreas estão todas distribuídas na mão de pequenos produtores. Então, se a gente pegar hoje a distribuição das fazendas de pecuária, das unidades que produzem pecuária, nós temos uma pulverização muito grande. E, às vezes, eu vou lá e estabeleço um plano. Então, estabelecemos lá os 40 milhões de hectares. Depois tem um estudo que fala de 28 são aptos à produção de alto desempenho. Beleza, né? São números que dá para a gente trabalhar com o pé nas costas, do ponto de vista técnico. A grande questão é, quem é o dono daquela área? Como que eu convenço o dono a entrar nesse programa? E outra coisa, Carol, esse dono, ele está regularizado? Então, nós estamos aqui discutindo como fazer o crédito chegar nessa propriedade. Ele tem documento para conseguir pegar crédito? E se tiver tudo certo, ele quer fazer aquilo? Né? Ele topa, ele acha, né? Nós conseguimos convencê-lo que a fazenda dele pode melhorar, seja ela pequena ou grande. Então, eu acho que o maior desafio hoje é esse, né? E nem vamos entrar aqui no mérito da discussão da regularização fundiária, que é o maior problema hoje na questão do combate ao desmatamento, é o maior problema em outro assunto que está sendo muito discutido na pecuária, que é o controle do fornecedor indireto de bezerros. Então, quase tudo que a gente quer fazer do ponto de vista político, decisório, que vai envolver decisões da iniciativa privada, ações da iniciativa privada também, ela passa necessariamente pela questão fundiária, né? É um problema muito sério. E aí a gente entrevista, e temos vários casos aí que a gente já explorou em vídeos, em discussão com a imprensa, em artigos, né, de casos de pequenos produtores, mas pequenos mesmo, né, que estão lá no campo, pelejando para viver, né, e a gente passa lá para fazer algumas perguntas, e até interessante, Carol, se a gente pegar hoje a média, né, de todos os dados gerados, e de novo, né, nós vamos cair no problema dos dados, não é culpa do IBGE, né, todo um problema aí de fluxo de informações, não é uma crítica ao Instituto, é um problema aí que aflige todo o setor, né? Mas se a gente pegar hoje a quantidade de produtores que estão no campo e que anunciam que vendem bezerros ou têm vacas, nós temos aí uma média de 8 bezerros vendidos para cada produtor, por cada produtor, né? Quer dizer, esse é o tamanho da pecuária média, né? E isso é até difícil para a gente que trabalha com pecuária entender, né? E aí é interessante que a gente estava com 2 técnicos, né, no último trecho do Rally da Pecuária, e entramos numa propriedade que os donos, né, um casal donos, tinham lá um rebanho que eles vendiam por ano 6 animais. Aí a venda desse ano ia cair, porque um deles ficou doente, precisava de dinheiro para ir para o hospital, e venderam parte das vacas que eles tinham, então ia contaminar, né, a produção dos anos seguintes. Mas esse é o tamanho, né? Essa é a realidade que nós temos que enfrentar quando a gente vai levar alguma política para ser executada lá no campo, né? Os grandes números, ok, a gente consegue fazer tudo que a gente quiser aqui, porque nós temos tecnologia para fazer, né? Mas como é que eu convenço esse pessoal e como é que
que eu adequo esse pessoal a estar apto, por exemplo, a pegar um crédito, né, lá seja no Banco do Brasil ou numa instituição privada, né? Olhando para isso, quais estratégias podem, né, ser usadas para recuperar áreas degradadas nessas pequenas propriedades? As estratégias são as mesmas, né? Uma coisa que a gente vê, as mesmas que eu digo, né? As da pequena são as mesmas das grandes, né? Eu acho que o mais importante, Carol, é a gente ter um diagnóstico correto de que grau que está a pastagem. Eu vou te dar um exemplo também, que é a informação que nós pegamos no Rally. A gente vai a campo, mede aquela propriedade, né? Mede aleatória, mas isso se repete ano a ano, né? Por que eu chego naquele número dos 3 a 5%? E dos 9% a 12%, né? 3 a 5% eu preciso fazer de novo. Plantar, gradear, plantar, né? Dependendo da técnica que vai usar, pode fazer com agricultura ou não, né? E fazer o pasto de novo. Nos outros 9 a 12%, a gente pode recuperar, que é controlar a invasora que está lá, e invasoras precisam ser controladas, né? Senão você vai perder a área. Depois nós precisamos repor a fertilidade do solo via correção, calcário e adubo. E aí, isso a gente identifica que a gente pode fazer em 9 a 12%. Os outros 3 a 5% a gente teria que reformar. Quando a gente pergunta para os técnicos, Carol, de campo, né, isso é geral aí, não necessariamente especialistas em pastagens, né, são pessoal que está atuando no campo, eles respondem que, em média, 30% das pastagens precisariam ser reformadas. Quer dizer, um número bem parecido com essa crítica que foi feita de achar que é tímido o programa, né? E aí que está o problema. Você tem já um pequeno produtor que já não tem tanto recurso, que já tem uma condição complicada, né? E você chega para ele e propõe reformar 30%, 20% da propriedade dele, ele nem começa, porque ele fala, eu não vou ter recurso para isso. Agora, se você planejar uma recuperação, e aí que está o interessante da recuperação, ela custa metade de uma reforma, né? Se você começar com uma recuperação, frear o processo de degradação no que ainda está bom, né? Quer dizer, começar de uma maneira estratégica ali, né? Você leva esse produtor, sem colocar muito recurso de fora na propriedade, a corrigir toda a situação dele em 2 a 3 anos. Então, dá para a gente fazer isso tecnicamente. Evidente, né, Carol? Isso nós estamos falando do ponto de vista de uma assistência especializada na propriedade dele, que hoje, inclusive, pode ser muito barata, né? As empresas que vendem insumos hoje prestam esse serviço para o produtor. Então, ele já vem no pacote. Ele vai ter que comprar lá adubo, alguém vai ajudar ele a fazer isso, né? Inclusive com a recomendação de calcário. Ele vai comprar herbicida ou inseticida, eles vão fazer uma recomendação para ele. Então, nós temos que criar uma forma de tornar isso muito mais rotineiro para o produtor, né? Isso vai ser discutido no programa? Não sei, pelo menos a parte técnica a gente vai colocar isso como pontos, né? Mas talvez no programa em si não entre nesses detalhes, senão, né, vira uma coisa complicadíssima ali. Mas dá para a gente chegar no pequeno produtor, né? Não é porque o problema fundiário existe que ele não dá para ser superado, né? Ele é um desafio. Nós temos que ter uma forma criativa de como que a gente vai atender esses pequenos produtores que estão lá, muitas vezes, inclusive, com problema de documentação. Maurício, dessa meta de 40 milhões de hectares a serem recuperados, a gente consegue estimar quanto desses 40 milhões de hectares estão na mão do pequeno e do médio? Essa que é a questão, né, Carol? E aí eu acho que vai fazer parte aí do trabalho dos próximos meses do comitê, né? Como que nós vamos buscar essas informações? Porque a medida, a gente precisa trabalhar os dados, e não, de novo, não é culpa do Ministério nem de quem fez os estudos, né? Tanto o LAPIG como o Embrapa, que cujos dados foram baseados, né, para divulgar os 40 milhões, depois os 28 milhões, eles estabelecem lá quais os critérios que nós usamos para chegar nessas áreas. Então, você vai filtrando o mapa, né, Carol? Aí, agora, eu tenho que chegar lá no filtro. Encontrei várias áreas de interesse do programa. Quem são os donos? Então, você tem que colocar esse mapa em cima lá de toda a distribuição territorial, provavelmente via dados do CAR, né? E aí sim você vai identificar quem são os produtores, qual a proporção de área que ele tem, que daria para executar o programa,
Aí outras questões, ele está regularizado ou não, né? Ou essa área tem algum CAR válido, inscrito, né? Validado é uma quantidade pequena, infelizmente, de CAR que já foi validado, mas está inscrito já no CAR. Outra coisa, ele está tudo ok, ele é um candidato viável para receber um crédito para fazer alguma coisa. E, por fim, aquilo que a gente já discutiu, ele quer fazer, ele vê benefício, né? Então, tudo isso a gente vai ter que ser discutido. Essa informação, ela existe, mas ela ainda não foi trabalhada, né, Carol? Agora, olhando para 2023, algumas estatísticas apontaram para o aumento das áreas degradadas no ano devido à crise de pecuária. Corremos um risco de retrocesso nessa área? Não, não. O que aconteceu, né, e evidente, a gente tem os estudos mais confiáveis, eles são anuais, eles ainda não pegaram esses dados, né? Tem muita especulação. Nós tivemos uma seca severa, né, Carol? Então, quando você tem seca em alguma região, em algumas regiões, né, em tese, a pastagem vai pagar o custo desse sofrimento, né, por 2 anos. Então, vai demorar um pouquinho para você recuperar. Mas eu não vejo retrocesso do ponto de vista de degradação. Acho que a curva está do mesmo jeito que antes, né? Pelo contrário, eu acho que a cada ano que passa, a gente tem incorporado um pacote tecnológico maior. Vamos considerar algumas realidades de 2023. Primeiro, né, uma ressaca que vem um pouco da polarização política que o Brasil todo pegou. Então, muita gente do setor começou o ano desanimado, né? Segundo, queda de preço muito acima do que a gente esperava. Então, a gente projetava já dentro do normal do ciclo pecuário uma queda lá de 8 a 12% nos preços nominais, os preços de mercado caíram 20%. Né? Então, é evidente que o pessoal desacelera, várias empresas aí de insumos ou de nutrição reclamando que venderam menos, que os produtos foram menos tecnológicos. Claro, nós vamos ter um impacto, mas isso é pontual, né, Carol? Então, eu não posso pegar o dado do ano, que é um ano extremamente atípico, com queda de preço, com seca, com um rebanho maior, mais pesado, né? Porque a gente veio estimulado lá das exportações para a China, colocando mais vaca no mercado, que agora estão sendo abatidas, né, de 2023 para cá. Quer dizer, nós temos várias questões que envolvem isso que vão impactar o pasto. Então, eu não posso ver uma queda na qualidade dos pastos esse ano e concluir que nós estamos tendo um retrocesso, né? Para medir esse retrocesso aí, a gente tem que esperar alguns anos de análise, né? E análise com critérios semelhantes, né? Curva de massa, tudo isso que a gente sempre faz. Já vou falar para você, né? De 2011 a 2023, né? A curva de degradação de pasto que a gente encontrou no Rally da Pecuária sempre foi a mesma, né? Sempre foi a mesma. Então, pode ser um ano ruim, um ano melhor, ela sempre foi a mesma. Então, o que vai acontecer hoje? Provavelmente, todos os níveis de qualidade perderam massa. Então, por satélite, eu vou identificar essa redução na produtividade, né? Se eu for lá avaliar campo-pasto, eu vou encontrar a mesma curva de degradação. Eu preciso tratar esses temas de forma diferente. Eu sei que é meio confuso, meio técnico, mas é pasto. Pasto, o pessoal faz meio descaso de pasto, é a cultura mais difícil de conduzir. Primeiro que a colheita não é controlada, né? É o animal que vai colher, né? Então já é muito complicado e a gente trata o pasto assim com pouco cuidado aqui no Brasil. Isso que a gente precisa mudar. Se esse programa, Carol, for o suficiente para já levar para o produtor, né, de forma massiva, uma informação que leve grande parte dos produtores a tratar as pastagens de forma diferente, nós já garantimos a vitória desse programa. Essa é a expectativa que eu tenho. Né? Não é só corrigir os 40 milhões de hectares, é a gente evitar que os outros 120 milhões de hectares entrem em degradação. Isso que é o principal que a gente tem que pensar aí na hora de montar todo o plano de comunicação aí com os produtores. A recuperação de pastagens pode ajudar o Brasil a cumprir suas metas ambientais? 100% todas. Na verdade, Carol,
Eu acredito que lá na frente nós vamos ter que melhorar a forma de ver. Vamos pensar no que a gente fez já de 1990 até agora. Se eu pegar a produção de carne de hoje e for produzir com a tecnologia de 1990, a gente precisaria desmatar mais 250 milhões de hectares para fazer isso. Então, o pouco que a gente já avançou já foi o suficiente para defender uma área maior do que toda a atividade agropecuária que existe no Brasil, que soma 240 milhões de hectares. Tudo isso foi defendido só pela pecuária. Imagina a hora que você coloca a conta de grãos e de tudo aí, né? Então, toda vez que eu trabalhar em algum conceito que melhore o nível de produtividade das fazendas e a recuperação trabalha essa dimensão, nós estamos agregando aí benefício sustentável. E eu estou pensando na sustentabilidade do jeito correto, né? Não é só a parte ambiental, nós estamos pensando no social e no econômico, né? Agora, uma questão que precisa ser considerada: não adianta eu recuperar de um lado e continuar perdendo do outro, né? Então, isso que é uma ameaça que eu vejo, né, na elaboração do programa, não por causa do programa, por causa da cultura do produtor, né? Se a gente for lá e arrumar tudo que está degradado e não cuidar da área que não está em degradação ou degradada, nós vamos já ter a mesma situação. Então, eu vou fazer a análise em 2030, vai dar igual. 2040 vai dar igual. 2060 vai dar igual, né? Então, nós vamos continuando o processo porque a gente não mudou a cultura. Então, eu tenho que mudar a cultura de como que se lida com pastagem no Brasil. Aí sim, né? Nós temos um recurso sendo colocado aqui, mas vamos fechar aquele dreno de qualidade de pastagem que tem lá no campo. A entrevista completa com Maurício Nogueira você confere na edição de abril da revista DBO. Lembrando que esse conteúdo fica disponível na revista impressa e digital e também nas nossas redes sociais. Confira, curta e compartilhe.